Apocalipse. E o culto à noite começa às 18h30. O pastor Genildo vai estar aqui novamente ministrando ao Senhor no culto. E provavelmente a pastora Débora vai estar trazendo a palavra para nós. A sua esposa, a pastora Débora, vai estar ministrando aos nossos corações. Então há uma expectativa muito grande. Venha incentivo uns aos outros. Eu pedi para o nosso Ernesto estar colocando lá no grupo sempre um pouco antes as chamadas para os dias de culto, para você ter um lembrete, no grupo da igreja, no grupo dos homens e assim por diante, na rede social da igreja, para nós estarmos divulgando, e às vezes até mesmo um lembrete para cada um de nós. A igreja está em movimento e o Senhor vai dar graça para nós. Amém? Você está comigo? Estamos juntos até o fim. O Senhor tem abençoado a cada dia a sua igreja. Então fique na expectativa, ore, fale com Deus aquilo, qual é a sua expectativa para essa igreja. Eu sei que o Senhor vai falar ao nosso coração e Ele vai dar semente para o crescimento. Ele já está fazendo isso, limpando a nossa casa que fala o nosso coração. E é uma expectativa nova em nós. Vai ser fácil, juro, não vai ser. Eu falo para você que já está sendo difícil, mas o Senhor vai à nossa frente. Amém, irmão? Ele é escudo, Ele é proteção, e Ele manda a gente marchar. Eu lembro de uma palavra que o Senhor deu para esse lugar: é hora de marchar. Então incentive aquele que está pegando, sempre não deixe. Nós cantamos um louvor aqui que moveu a igreja uma vez sobre o soldado ferido. Não deixe o fiel soldado ferido morrer, mas se puder, leve ele no colo, nos ombros, e leve até a cruz de Cristo. É isso que nós estamos aqui, para incentivarmos uns aos outros em fé, não para condenar, não, mas para ajudar em oração, a levar todos. Se nós pudéssemos levar o outro para o céu, mas cada um dá conta de si, mas nós podemos incentivar, ajudar em oração e falar a palavra do Senhor. Amém? Que Deus seja para a igreja. Eu quero chamar o Jeff vai trazer a palavra nessa noite, vai estar ministrando o nosso coração. Estenda sua mão para cá. Pai, abençoe teu servo, meu filho. Nós pedimos a tua bênção sobre ele. Guarda tudo que leva o nome dele, a sua família. Que ele possa ser a tua boca aqui nesse lugar, como tem sido sempre. Que ele possa ser mais uma vez usado pelo teu Espírito Santo. E nós vamos ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Assim, você pode abrir a sua Bíblia em Romanos, irmãos? Eu vou ler alguns versículos, não vou ler tudo, porque eu quero chegar até o capítulo 10, para finalizar algo, para você seja gente, né? Romanos 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito
o Espírito deseja. Bem, Romanos 8, de 1 a 5, ele tem como um tema a vida pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo ele fala sobre você ser livre da escravidão da lei. Amém? Fomos libertos para fazer a sua vontade e para dependermos do poder do Espírito Santo que age dentro de nós. Crendo que o Senhor irá fazer-nos exatamente o que prometeu quando disse: porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Isso está lá em Êxodo 36, 27. Deus falava muito sobre leis. Jesus continuou falando sobre leis. Mas também Jesus nos deu o Espírito de graça. E Paulo cita muito essa graça. Porque Paulo, muitos aqui já conhecem, ele era aquele judeu meio grego, meio romano. Então não competia a ele seguir ainda as leis que tanto Pedro, tanto João, às vezes citavam na rodinha de conversa entre eles. Após o advento de Cristo ter ser levado aos céus, os discípulos começaram a entender de fato o que Cristo veio fazer. O porquê dessa graça. O porquê deles tantos esperarem um revolucionário que ia fazer a tomada de poder para os judeus com força, e foi totalmente contrário. Viram um homem se entregar como um cordeiro que vai manso para o abate. Então eles, analisando e estudando sobre isso, Paulo leva a entender o que de fato Cristo é, reconhecer o porquê do cordeiro, o porquê da salvação. E eles falam que enganam a si mesmo porque não aplicam toda a Escritura à sua vida. Esse versículo não dá aos cristãos permissão para agir como bem quiserem. Paulo deixa bem claro que são os que não mais vivem sobre a condenação, os que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu sei que é muito difícil para nós agir sempre, 24 horas, segundo o Espírito. Porque nós, a nossa consciência, a gente sabe que quando a gente erra, a gente sabe que está errando. O Espírito fala no nosso coração, o Espírito grita dentro de nós, que somos eleitos. E é engraçado que como vencer a carne que a gente está mais acostumado a alimentar do que o Espírito. Eu creio que o jejum é uma das maneiras que faz você esquecer totalmente da carne e fortalecer o seu espírito. Porque quando você faz jejum, você só começa a entrar no modo de sobrevivência. Você só pensa quando é que eu vou terminar o jejum para poder comer. E a sua carne enfraquece. Então, uma das dicas aqui, experimente fazer um jejum de vez em quando, para fortalecer o seu espírito. Porque é algo muito automático. Você vai se sentir dependente, porque às vezes você não é nem fome, mas é o vício de comer, é o vício de se alimentar de certas vitaminas, proteínas, que o seu cérebro está acostumado a receber. Então você começa a ficar dependente disso. Quando você faz uma abstenção, por mais que seja temporária, dessas coisas naturais que alimentam a sua carne, automaticamente você começa a fortalecer o seu espírito. Você começa a buscar mais a Deus, e centrar a sua mente, os seus pensamentos em Deus. Fantástico isso. No versículo 6, fala assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer.
Agora eu vou pular lá para o versículo 12 de Romanos 8. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, automaticamente, quando o Espírito toma a direção da sua vida, você reafirma essa filiação com Deus. Somos filhos. No versículo 16, continua: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, irmãos, aqui é algo interessante que está visto aqui na nossa frente, e muitas vezes a gente esquece. Que Deus nos faz como filhos, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Lá na frente ele fala, mas não só para as coisas boas, mas também para o sofrimento. Então você lembra que quando você estudou a Bíblia, você viu que Cristo sofreu bastante? E muitas das vezes a gente se pega também sofrendo. Muito foi falado já aqui sobre como Cristo tratou todas essas como posso dizer, essas coisas que aconteceram com ele, a fome, a perseguição dos próprios irmãos, e digo dos fariseus, e tanto também da traição entre os seus discípulos. Jesus soube lidar de uma maneira muito linda e amorosa com todas essas situações que hoje também nós passamos. Então, o que a gente aprende com isso? Que Jesus estava cheio do Espírito Santo. A gente volta lá atrás e a gente sabe que antes dele começar o seu ministério, ele foi preparado. Ele fez questão de ir lá se batizar. E João Batista viu esse sobre ele como uma pomba ao Espírito de Deus. Então, irmãos, tudo que a gente vai pôr a mão a fazer, principalmente na obra do Senhor, a gente tem que ter o zelo pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Porque por nós mesmos somos capazes de tropeçar na primeira pedra. Somos muito fracos. Mas o Espírito nos fortalece. De uma maneira que não a gente quer entender e ter explicação para isso, mas muitas das vezes é como se fosse só um milagre de Deus na nossa vida. A maneira como Deus age na nossa vida. Indo um pouco mais para frente, Romanos 8, 26, fala, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Já aconteceu de você, por algum motivo, acordar e sentir aquela necessidade de orar, de madrugada, ou simplesmente em uma hora do dia. Você nem sabe por que está orando, mas o Espírito Santo intercede por você, mesmo você gemendo. E o que é o gemido? São coisas inaudíveis para o seu próprio entendimento, mas Deus conhece o seu coração. Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pensamos. Se pensamos, se imaginamos e não sabemos como colocar isso em prática, Deus ele já age em nosso favor.
Versículo 29 fala assim: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então temos alguém ao nosso lado, irmãos, nos orientando e nos preparando para a vitória. O que será que está cheirando? Violando? Nos preparando para a vitória. Eu já falei aqui várias vezes. Às vezes a gente se coloca em situações e a gente esquece de quem somos filhos. As situações, até as mais bobas e simples, a gente esquece de pedir orientação ao nosso Pai, aquele que conhece o coração de todos os homens. Ele inclina o coração do príncipe. Imagina o que ele não pode fazer para resolver o seu problema. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas essas coisas? É isso que eu li aqui na hora da oferta. Há uma troca sua com Deus infinitamente. É claro que você deve muito mais do que ele troca. Mas ele, sendo Deus e justo, tomou o primeiro passo. E é engraçado que lá no versículo 10, a gente vai ter uma comparação daquilo que aconteceu com Abraão. Deus ele faz alguma coisa com Abraão que é algo muito difícil. Eu não sei como eu me colocaria se Deus pedisse para mim aquilo que ele pediu para Abraão. Ele pede um filho que ele tanto esperou ter. Mas Abraão, nosso conhecido pai da fé, vai lá, ele arruma tudo, com ordem, com essência, fala: filhos, vem comigo aí, vamos subir a ponte. Porque a gente tem que fazer um sacrifício. Deus olhando que, pelo menos um, da sua criação, seria capaz de sacrificar o seu próprio filho, o seu único filho, o filho que tanto custou para ter. Porque eu acho que Deus não pediria se Abraão fosse um homem cujo, juntamente com a sua esposa, ele tivesse muitos descendentes. Não sei se haveria esse preciosismo de testar, de pedir algo para Abraão. Não sei, a gente pode pensar. Mas Abraão foi e seguiu. E Deus vem do coração de Abraão. Ele entende. Porque o nosso Deus não é Deus de sacrifício humanos. Nunca foi e nunca será. Então, ele viu que o coração de Abraão estava com ele. E lá na frente ele fala: não tem porquê eu também não fazer a mesma coisa. E ele, na figura de Deus, se tornou homem através do seu filho. E entregar a sua própria vida para a nossa salvação. Amém, irmão? O versículo 34 fala assim: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias.
somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Assim somos como filhos, assim somos como servos de Deus, como ovelhas destinadas ao matador. Eu sei que é muito difícil, irmão, mas a gente tem que matar a nossa carne todos os santos dias. A gente tem que perder para ganhar. Cristo, ele perde aparentemente na sexta-feira. Ele morre de uma maneira bizarra, cruel. Mas ele ganha no domingo. Ele ganha, ele vence da morte, ele ressuscita, ele volta a estar com os seus, ele termina o ensinamento com os seus, depois é glorificado e está à direita do Pai. Se somos co-herdeiros de Cristo, irmão, que está lá do lado de Deus, do qual nos faz herdeiros dele, por que você se apega a esse sofrimento? Por que você se apega a essa tua agonia? A essa falta de alguma coisa? Não te falta nada, irmão. Pensa isso. Você tem um pai que tem tudo. Sendo filho dele, não te falta nada. Muitas das vezes a gente quer ser independente antes da hora. Que Deus não quer isso, porque Ele quer cuidar de você. O salmista Davi fala que se Deus cuida dos pássaros, veste os campos lindamente, né? Tudo que tem aí, por que não cuidará de nós? Por que não te dará a vestimenta, não te dará o pão de cada dia? Irmãos, basta a gente ser grato. Deus não te pede nada mirabolante. É incrível essa troca. Você não tem por que fazer merecer. Não vou pular de etapa, vou chegar até lá. Eu achei muito legal a situação disso aqui. Agradeço muito quem me deu a oportunidade de fazer isso. Versículo 9. Soberania de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é do Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. É você, irmãos. Você é o filho da promessa. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente, e Sara terá um filho. E não foi o único caso também. Os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, presta atenção, irmãos, aquilo que eu falei sobre você merecer alguma coisa. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, que foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú.
Então, o que diremos, acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Essa é a soberania de Deus. Muitas vezes a gente se pega a tradições, mas de fato o que Deus quer? O que Deus quer fazer na sua vida? Às vezes você imagina, mas é muito difícil isso acontecer, porque pela regra ou pelos princípios, o que Deus quer fazer na sua vida? Como é que Ele quer agir? Como é que Ele quer te levar? Como é que Ele quer te conduzir? Portanto, 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem existe a sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizesse assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. Aqui ele cita Faraó, daquela agonia que o povo de Israel passou antes de sair do Egito. Eles podiam sair tranquilamente, mas a Bíblia fala, a história conta que Deus endurece o coração de Faraó, porque Ele queria dar uma lição ao povo, ao seu povo. E aí a gente volta aqui para a gente: está muito difícil hoje, por que eu estou passando por isso? Será que Deus não endureceu o coração do seu patrão? Ou não endureceu o coração do seu cônjuge ou do seu filho? Será que Deus não quer te mostrar alguma coisa? Por que as coisas estão tão difíceis? Por que Deus dificulta essas coisas para mim? Deus ele fala que Ele não coloca fardo mais pesado daquilo que a gente possa carregar. Se você está passando por isso aqui, você pode entender e passar por isso. E sofrer ali um pouquinho e entender o que Deus quer. Então, irmão, encurta esse sofrimento. Põe teu joelho no chão e em espírito e fala: Deus, o que eu preciso aprender com essa situação? Por que o Senhor está me levando a esses caminhos? Porque é fato que Ele não vai te abandonar. Mesmo que você venha passar pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Ele vai estar contigo. A vida com Deus não é só maravilhas. Ele deixa muito bem claro aqui. Você pode ser um vaso para a honra, para fins ou para a sua. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se Ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos, de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Quem? Como Ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus vivo. Aleluia. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo.
pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente, como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que aconteceu com esse pessoal? Eles simplesmente foram riscados do mapa. Deus, na sua misericórdia, castiga, mas mantém de pé a descendência. Porque a misericórdia de Deus é infinita. E Ele é justo. E aí vem a parte mais bonita para encerrar aquilo que vem antecedendo o versículo, capítulo 10, que é a incredulidade, sabe? Quem diremos então aos gentios que não buscavam justiça, ao que tiveram uma justiça que vem da fé, mas Israel que buscava uma lei que trouxesse justiça não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nele confia jamais será envergonhado. E essa pedra, irmãos, é Jesus. É o Cristo, o Filho de Deus. Aquele qual foi, pelo Espírito Santo, mostrado a Pedro. E que Jesus fala sobre esse fundamento, sobre eu, sobre mim, eu, a pedra, estabelecerei a minha igreja. Então, nós estamos aqui por Cristo, irmão. E a gente tem que levar Cristo também para fora da nossa egrégora aqui cristã. A gente tem que propagar e ser exemplo de igreja. Amém? Versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés escreve desta forma a justiça que vem da lei: um homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração que subirá aos céus. Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo. Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Vou ler de novo. Moisés escreve desta forma a justiça que vem da lei. Presta atenção. A lei, irmãos, advém de esforço próprio. Cristo quer que você mude a sua mentalidade para esquecer um pouco a lei. Porque o seu esforço não adianta de nada. Não, entenda aqui, ó. Forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer, seu esforço próprio. A sua fé é apenas acreditar que ele vai voltar. Você ser o mais perfeito dentre os homens não vai te adiantar Cristo descer, Cristo voltar. A gente está com um exemplo bem claro agora. Está acontecendo uma confusão, algo que para mim é ensaiado. E o presidente dos Estados Unidos está querendo fazer tudo que ele quer fazer lá com o Irã. E tem uma galera em Israel que está doidinha para que a Apocalipse se cumpra. Eles já disseram isso. A gente está aqui para, como um roteiro, fazer com que
a prece do Apocalipse, no fim dos tempos. Irmãos, não deixa de entender. Será que o homem ele é capaz de seguir o roteiro do Apocalipse para apressar o próprio Apocalipse? Será que tem sido permissão de Deus a loucura desses líderes fazerem a guerra? Você já pensou nisso? Por que Israel está tão obstinado a atacar? Porque nunca foi de atacar, sempre foi de se defender. E hoje ele está de atacar. E eles estão atacando. Graças a Deus teve um acordo de paz que eu não sei se vai durar até amanhã. Então é interessante, a Bíblia já fala disso. Porque sempre tem alguém tentando fazer isso. E é engraçado que quando Paulo escreve Romanos, não se passa muito tempo de que Deus foi levado aos céus. Com certeza já havia pessoas, já naquela época, tentando por esforço próprio fazer com que Jesus Cristo voltasse, porque ele prometeu que ia voltar. Então a gente tem que ter fé, e esse versículo fala da fé. Porque assim como Israel é incrédulo nessas coisas, mais na frente a gente vai ver que nós, como gentios, nos beneficiamos. Não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Entre aspas, isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você vê que aqui não há nenhuma ação que dependa do seu esforço. Se a gente for pensar em ação aqui, é apenas aceitar. Confessar com sua boca que Jesus é o Senhor. Para nós parece ser muito simples. Mas lá fora, irmãos, quando você tenta conversar com alguém, é algo muito difícil. Fazer alguém confessar que Jesus é o Senhor. Camarada lê a Bíblia, camarada frequenta reuniões espirituais, se considera um santo, mas ele não consegue declarar com sua boca que Jesus é o Senhor. É muito doido isso. E muitas das vezes nem sequer que em seu coração acreditar que Deus ressuscitou dentre os mortos. Eu preciso encerrar? Quero, cara. As 9. As 9 que acaba, né? Não. Mais 5 minutinhos aqui. Tem 7 segmentos, irmãos, que acreditam que houveram 2 Jesus, pelo fato de ter uma genealogia dos evangelhos. Eles acreditam piamente que um morreu lá da cruz, que pegou e está lá até hoje, nós assim, não igualando para si. E o outro continua vivo, e esse que continuou vivo apareceu para os discípulos e foi glorificado. Que é o verdadeiro Cristo. Eles não conseguem colocar uma coisa só, Cristo Jesus. Eles cristificam uma coisa de uma maneira tão herética e deixam toda a parte da humanidade de fora. E se eles deixam essa parte da humanidade de fora, irmãos, eles deixam toda a remissão que Deus fez para conosco. Porque Jesus veio entregar o seu próprio corpo natural para que você fosse no Espírito vivificado. Se não houvesse esse sacrifício,
você teria que, não sei nem o que teria acontecido. Porque já naquela época havia sacrifícios para perdão dos pecados. Se relata que quando Jesus morreu, na mesma hora em que estava fazendo o sacrifício no templo. E o sacrifício no templo para perdão dos pecados, naquela data, sempre naquela data especial, o templo se enchia tanto de sangue, porque eram tantos cordeiros imaculados que eram degolados ali, que o saguão, o interior do templo, relata a história, ficava com tanto sangue, que aquilo tudo era entregue para Deus. Era tanto derramamento de sangue para que o pecado do povo fosse perdoado. E aí, se você já teve a oportunidade de assistir aquele filme da Paixão de Cristo, que é o que mais chega perto dos relatos históricos, Jesus ele sangrou muito, sangrou tanto que já chegou um momento que ele não tinha mais que sangrar. Tanto que quando o soldado fura ele, só tem água. Fura o lado dele e sai água. Ele se esvaiu, ele se secou com o corpo dele, exatamente como diz as escrituras. Quando os sacerdotes tiraram todo o sangue do animal para que fosse crucificado. Então, no mesmo momento, Jesus é crucificado por nós. E assim como a gente pede lá atrás, no princípio de Gênesis, que Deus acaba tirando de nós o domínio da terra e o domínio do nosso próprio corpo, porque quando o Adão peca, entra a maldição sobre a terra. A gente tem que trabalhar duro para poder ter o alimento da terra. E do próprio corpo, porque o corpo passa a ser corruptível, ele passa a ter um limite, ele passa a ter vencimento. E a gente foi criado para ser eterno. Então Jesus resgata isso. Se você ler lá Romanos, outros versículos que eu leio, ele fala exatamente sobre esse resgate do controle do nosso corpo, para que a gente mate o corpo e viva no Espírito, para que através do Espírito vivificado e fortalecido, ele venha restaurar esse corpo, para ter um corpo transformado. Porque você tem que continuar com o corpo. É interessante isso. O corpo faz parte da sua essência. E só esse pensamento já derruba muitas linhas de pensamentos fora. Sobre o espiritismo, sobre outras religiões, que tratam você apenas como um espírito. Você assistiu a novela Viagem? Passou no Vale de novo. Está vendo se você viu não. Lá ele coloca lá os espíritos como forma de vida após a morte. E é engraçado que após a morte, Deus nos fala, iremos ressuscitar. E todos irão ressuscitar. Isso que é mais intrigante. O certo e o errado, o que morre com Cristo e o que morre sem Cristo, irá ressuscitar lá no último dia. Porque é um julgamento. É muito difícil você começar a falar isso para alguém que vai ter um julgamento. Porque a pessoa não quer acreditar nisso. Porque aqui ninguém quer ser julgado. O bandido que faz coisa errada lá na rua, quando ele é pego, ele não quer ser julgado. Ele fala, ele acabou de fazer um negócio, mas ele fala, não fui eu sou inocente, eu sou inocente. Porque se ele for a julgamento, o juiz está a interpretar, você fez, e você vai pagar por isso. Ele vai ter que cumprir uma sentença. E há uma sentença contra nós. Só que essa sentença, irmãos, glória a Deus, foi rasgada na cruz do Calvário, através de Cristo. A gente tem que entender isso, trazer isso para a nossa realidade. Amém? Vou terminar de ler aqui. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado.
não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todas as bênçãos, de todos. O Senhor, oh Jesus, pois o Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como, pois? E como crerão naquele de quem não ouviram? Não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés que anunciam boas novas. Boas novas, que é o que significa Evangelho. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de que não é o povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuraram. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Amém? Israel, o tempo todo, desobediente e rebelde. Desde lá do Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, e até os dias de hoje, Israel tem pisado na bola. Mas são povo com promessa. Mas graças a Deus por isso. Porque Deus estendeu a mão àqueles que não tinham esperança nenhuma, que somos nós. Vindo de uma cultura errada. Irmãos, graças a Deus que o Evangelho chegou até você. Porque era para você estar me engano até hoje. Sofrendo as mazelas do engano. A lição que fica hoje. Agradeça a Deus por ser escolhido, por ser predestinado à salvação de Deus. Amém? Ele te alcançou. Passa a palavra para o conjunto, encerrar. Deus abençoe.